Boa noite, meus companheiros de música é de direito, Felipe Ratset, doutora Vanisa. Oi. Boa noite a todos vocês que estão aqui com a gente para mais um programa sobre direitos autorais, que é uma coisa super importante para a gente. E essa noite a gente resolveu fazer, na verdade, né, Felipe, né, doutora, um apanhado geral de tudo que foi dito aqui nos primeiros programas até então. Nós vamos fazer uma pequena pausinha para o fim de ano e vamos retomar no ano que vem. Então, por conta disso também, a gente resolveu fazer um resumo, né, Felipe, de tudo aquilo que a gente falou aqui durante o ano. Vocês já sabem como funciona, nós temos um chat, queremos e precisamos, acima de qualquer coisa, da participação de vocês, porque é através das dúvidas de vocês, das sugestões de vocês, que a gente vai preparando os programas, né? A gente sabe que nesse mundo as dúvidas são muitas e a gente precisa ir organizando isso junto com vocês, de acordo com a demanda de vocês para a gente. Então, todas as perguntas são válidas, todas as dúvidas são importantes. Nem que você ache assim que você está fazendo uma pergunta óbvia, nunca é óbvio. Pode ser óbvia para uns, mas nunca é para todos, né? Então, a gente assim, sabe que esse programa, o objetivo da gente é atender todas as pessoas da cadeia musical, todos os artistas, todos, inclusive os que não têm a mais vaga noção sobre o que a gente fala aqui e que precisa conhecer esse caminho desde o princípio. Então, a gente precisa ser, né, o mais didático, o mais claro e o mais objetivo nas nossas falas possível para poder deixar isso tudo muito bem organizado para quem frequenta aqui os nossos programas. Então, a gente quer fazer esse apanhado geral, que eu acho que é muito importante, para que a gente vá tirando todas as dúvidas e, né, deixando tudo no esquema. Não é isso, Felipe? Olha, boa noite para todos que estão nos acompanhando. Quando nós nos reunimos para começar a produzir esse programa, e nós estamos na 5ª edição, nós percebemos que nós, por mais tempo que tivéssemos dedicado em contato com o direito autoral, é um assunto denso, que tem muitos detalhes, muitas coisas estão envolvidas em todo o processo da arrecadação, distribuição. Todas essas questões que são tão fundamentais para o nosso trabalho, são conceitos que têm alguma densidade e que é preciso um tempo para a gente entender, é um tempo para absorver, um tempo para tomar ciência de como se operam todos esses recursos, né, do direito autoral, todos esses instrumentos e ferramentas que existem no direito autoral para a música. E a doutora Vanisa Santiago é uma pessoa corretíssima, perfeita, sob medida, para tirar todas as dúvidas que nós temos. Porque as dúvidas sempre haverão. Não há dúvidas não há dúvida que a gente não conheça, né, que não tenha uma importância muito grande. Tudo isso, todos esses conceitos, são ideias que se desenvolveram na história, conforme a doutora Vanisa mostrou claramente isso no nosso primeiro programa. Depois, nós entrevistamos, no 2º programa, 2 representantes do ICAD, né, diretores executivos de arrecadação e de distribuição. No 3º programa, nós entrevistamos 2 diretoras de sociedade arrecadadora, distribuidora. E no outro programa, nós entrevistamos 2 artistas que têm uma certa intimidade já com o direito autoral. E nós dedicamos esse último programa a repassar tudo o que foi falado, agora de uma maneira sistematizada. E a doutora Vanisa elaborou, junto com a Maria Rita, um PowerPoint com tudo isso diagramado, sistematizado, e vai conversar, e vai apresentar isso para nós todos hoje. Todos vamos aprender muito. Então, vamos assistir a apresentação da doutora Vanisa, e depois nós estaremos aqui abertos apenas para atender as perguntas e dúvidas. Mas vamos lá, doutora Vanisa, eu vou acompanhar a sua apresentação. Caso eu pule alguma coisa, você me chama a atenção que eu volto e a gente vai acertando os relógios. Então, vamos lá, como é que você gostaria de começar? Bom, primeiro dando boa noite a todo mundo. Boa noite, obrigada, Felipe, obrigada, Mariana.
Vamos ver se a gente consegue fazer esse showzinho de tecnologia, né? Vai funcionar, porque foi difícil a gente conseguir botar para funcionar. Eu espero que vocês enxerguem e que entendam que o que a gente fez, na verdade, foi um fluxograma de como você cadastra e como você recebe, como é que você cadastra, como é que o ECAD recebe, ou quem recebe, paga ao autor. Enfim, como é que funcionam as coisas no âmbito da gestão coletiva dos direitos autorais do ECAD, execução pública, e na gestão que já não é coletiva, que é mais ou menos feita de maneira independente, por editores e algumas sociedades também, que é na área dos direitos fonomecânicos, dos direitos de gravação, de reprodução, enfim, e dos digitais. Vamos ver se a gente consegue, hoje, dar um panorama sobre o funcionamento, para onde vocês têm que correr para não perder nem seu tempo, nem seu dinheiro. É mais ou menos por aí. Vamos lá, Felipe, vamos começar. Vamos lá, eu vou compartilhar a tela aqui e vou colocar o PowerPoint, dar início à apresentação, para a gente começar a nossa conversa. Então, vamos lá. Eu não sei se está todo mundo conseguindo ver direitinho. Está todo mundo... isso eu ia perguntar. Vocês deem aqui esse feedback para a gente, se vocês estão vendo bem, se está bem claro, bem fácil de ver, de acompanhar, tá, gente? Vocês vão falando aqui para a gente saber. Isso. Vamos lá. Aqui nós vamos falar da execução pública, como é que você cadastra as suas obras musicais e os seus fonogramas. Então, começamos pelo autor. Vamos lá. O autor envia uma declaração da sua obra, informa qual é a sua obra, para a sua sociedade arrecadadora. E aí estão listadas as 7 sociedades que fazem parte do ECAD. Abramos, Amar, Assis, Bassi, Sicam, Socimpro e UBC. Então, o autor declara a obra. O editor, por sua vez, ele manda uma ficha 158, que é a ficha em que ele informa qual é a obra, enfim, qual é a titularidade dele sobre aquela obra, a titularidade dos autores, ou então ele manda um arquivo eletrônico que se chama CWR, que são arquivos criados pelos editores para facilitar o envio de informação para as sociedades. Por sua vez, os produtores de fonograma informam também para essas sociedades, porque elas são sociedades que administram as duas coisas, as obras e as gravações, ou os fonogramas. É uma situação totalmente diferente do que existe no resto do mundo. Não existe no mundo essa fórmula de autores, editores e produtores de fonograma, artistas e intérpretes, estarem reunidos numa só entidade, mas nós temos esse sistema, então vamos ver o nosso. O produtor de fonograma manda a declaração do ISRC, a ficha do ISRC preenchida, também para a sua sociedade. E, a partir daí, o que acontece? O cadastro, a sociedade cadastra a obra ou o fonograma no ECAD, o ECAD joga isso no seu banco de dados, arquiva no seu banco de dados, com todos os detalhes da informação, porque é a partir daí que ele vai poder começar o seu processo de distribuição. Vamos passando, Felipe. E como é que você cadastra o Q-Sheet? Nós falamos de obra, falamos de fonograma. E Q-Sheet? E o que é o Q-Sheet? Isso, para quem não está familiarizado, o Q-Sheet é a ficha técnica da obra audiovisual. A obra audiovisual é uma obra composta de diversas obras, é uma obra que contém diversas obras, porque ela contém, muitas vezes, uma obra dramática, porque, é claro, alguém criou todo aquele enredo para que a obra audiovisual exista, né? Tem um enredo. Aí você tem as músicas que foram usadas nesse audiovisual e as gravações. Então, você tem todos esses detalhes que fazem parte de uma ficha única, que é o Q-Sheet da obra audiovisual, ou ficha técnica da obra audiovisual, e nessa ficha técnica você vai dar os detalhes de como cada obra foi introduzida nesse audiovisual. Vamos lá, as emissoras de TV, que também são produtoras de audiovisual, elas enviam os seus Q-Sheets, a sua programação, para o ECAD. Muito bem, vamos lá. Continua, Felipe. E o ECAD, o que faz? Joga isso. Bom. Aí vem o produtor audiovisual, que já não é a emissora de televisão, que é produtora, mas vamos falar dos produtores de audiovisual de filmes.
os produtores de filmes de cinema, de filmes de longa-metragem, de curta, de documentários, de desenho animado, enfim, de todas as obras audiovisuais, eles fazem o trabalho da seguinte forma. Em geral, eles recebem, quando eles vão inserir a obra, eles pedem ao editor uma autorização que eles recebem, e aí eles mandam, quando termina o filme, quando o filme está no seu corte final já todo arrumadinho, eles mandam o cue sheet para o editor. O cue sheet vai para o editor ou vai para o autor. Né? Vamos lá, nós vamos do editor. Não, continua, Felipe, está certo. O editor manda o cue sheet para a sociedade e a sociedade manda para... manda o cue sheet e manda as obras. Tem um detalhe muito importante. Antes, quando a obra é inserida no cue sheet, primeiro ela tem que estar cadastrada. Se é uma obra pré-existente, ela já está cadastrada. Então, você vai pegar aquele cadastro e vai dizer, é essa obra aqui que eu estou colocando dentro do cue sheet. Quando é uma trilha sonora encomendada especialmente, ela é uma obra nova. Então, ela vai ter que ser cadastrada pelo editor na sociedade, junto com o cue sheet. Ela tem um cadastro dela, como obra, e então aí ela vira um cadastro também dentro do cue sheet. Mas ela tem que ter o seu cadastro independente da sua existência no cue sheet. Vamos lá. A mesma coisa com relação ao autor. O produtor audiovisual pode mandar o cue sheet para o autor, porque aí é a opção, ele pode mandar para o editor ou ele pode mandar para o autor. O autor não necessariamente tem um editor. Alguns autores são contratados para fazer uma trilha sonora e não tem editor. São eles mesmos os titulares de 100% dos direitos de execução, então é ele mesmo que vai enviar para o ECAD o cadastro daquela obra e o cue sheet com a obra ali dentro, com todo o seu detalhe. E vamos lá. Aí da sociedade vai para o ECAD, a sociedade manda o cue sheet e manda as fichas das obras. A sociedade faz a mesma coisa. Tudo que ela recebeu, ela passa para o ECAD. E o ECAD, então, joga toda essa informação no seu banco de dados. Né? Continua, Felipe, eu acho que tem mais alguma coisinha aí. Isso. Na hora da distribuição, o ECAD vai considerar o tipo de uso que foi informado no cue sheet. O cue sheet vai dizer, a obra X foi utilizada como? Foi utilizada na abertura e no encerramento. Então, ela tem um ponto cheio. Quando ela é utilizada como tema de personagem, ela tem 8 dozeavos. Quando é utilizada como categoria chamada performance, 6 dozeavos. Como tema de bloco, 4 dozeavos. Como outros temas, que eles chamam de demais, 2 dozeavos. E quando é background, 1 dozeavos. Essa é a fórmula da distribuição. É a pontuação. Então, quando a obra está na apresentação ou no encerramento, ela tem um valor maior na hora da distribuição do que quando ela é um tema de personagem ou um tema de performance. O que não quer dizer que aquele tema da abertura e do encerramento não possa também ser utilizado no meio do audiovisual como um background. Aí ela está tendo um outro tipo de utilização. Isso tudo tem que ser informado pelo produtor do audiovisual ao editor ou ao autor, que informa a sociedade, que informa o ECAD, que vai para a sua base de dados. Vamos embora? Muito bem. E a execução pública de tudo isso, como é que acontece? Os usuários, vamos lá, Felipe, os usuários enviam para o ECAD o dinheiro, o pagamento e a planilha daquilo que eles usaram. Né? Seguimos. O ECAD manda para a sua área de processamento da distribuição. E dessa área de processamento vai para o banco de dados do ECAD. Dentro do banco de dados do ECAD, essa informação é trabalhada. E continuamos. Vai para aquilo que vai para o ECAD, para o banco de dados, identificar. Aquilo que o banco de dados não identificou, ele volta para a área de processamento que envia para o retido, por sua vez. Ou porque o processamento não conseguiu identificar, ou porque faltou alguma informação, por alguma das razões pelas quais um crédito fica retido. Então, essa é a primeira fase, né? Usuário, pagamento e planilha para o ECAD, do ECAD vai para a área de processamento, vai para o banco de dados procurar a informação ali, volta para o processamento, e aquela que fica retida vai para um escaninho certo, fica guardadinha como retida. E continuamos. As identificadas voltam para o processo do ECAD de distribuição,
E aí o ECAD paga para as sociedades, enviando o pagamento e enviando um arquivo, que é um relatório, um demonstrativo, informando quanto é para cada uma daquelas pessoas que está listada dentro desse grande arquivo. Já com a informação distribuída, já com a informação aberta de quanto é para cada um. Das sociedades, então, esses valores, junto com o demonstrativo, vão na área do direito autoral para o autor, para o editor. E na área dos conexos, vai para o intérprete, para o produtor de fonograma e para o músico executante. Certo? Vamos embora, continuando. Motivos para não pagar a obra cadastrada. Isso é muito importante. Por que você cadastrou, fez tudo certinho e a sua obra não foi paga? Primeiro, por duplicidade. Quando 2 ou mais cadastros distintos existem para a mesma obra ou se chocam de alguma maneira. Vamos embora. E vocês vão de entender que, se são 7 sociedades, alguma pode mandar uma informação sobre a mesma obra, que pode ter um titular numa sociedade e outro titular em outra sociedade, e essas informações, às vezes, podem provocar algum conflito. Ou porque ela está pendente de identificação, e aí ela fica retida. Vamos lá, continua. Porque a obra não foi cadastrada previamente, né? O autor esqueceu de informar, porque a informação está incompleta, ou por parte do usuário, porque não colocou o nome do autor, pode existir uma obra homônima, pode ter um título escrito errado. Então, aí vão procurar tentar ver qual é o tipo de problema que existe nessa identificação. Ou porque a obra não tem um fonograma associado. E a identificação do ECAD é feita com base no ISRC para evitar a questão da homonímia. Por exemplo, se existe uma obra chamada... Vou dar um exemplo típico para mim, que é uma Acalanto. Vários autores que têm obra chamada Acalanto. Caymmi tem um Acalanto, Edu Lobo aliás, o Edu Lobo acho que tem 2 Acalantos. Enfim, como é que o ECAD sabe qual é a do Edu Lobo e qual é a do Caymmi? Em geral, pela gravação. Ele vai na gravação e encontra na gravação que quem gravou o Acalanto do Caymmi foi a Nona Caymmi, e quem gravou o Acalanto do Edu foi o próprio Edu. Digamos, é uma hipótese que eu estou dando. Essa é uma forma de identificar. Então, o ECAD, diferentemente do que fazem todas as sociedades no mundo, o ECAD usa o ISRC para identificar aquela obra, qual é a obra de que se trata. Mais ou menos por aí. Isso é um pouco heresia frente à Confederação, a CISAC, que sede em Paris e não trabalha com essas armas. Mas, enfim, vamos embora, vamos continuando. Ou então porque o setlist do show não foi informado pela produção, ou foi informado faltando aquela obra, não disse que aquela obra foi executada, enfim, alguma coisa aconteceu para a obra não ter sido paga. Podemos mudar. Agora, e o fonomecânica e reprodução em TV para cadastrar no cadastro de obras? O autor, o que faz? O autor envia a obra para o editor, assina um contrato com o editor, e o editor coloca essa obra no seu banco de dados, né? Banco de dados do editor. Não tem comunicação com outros, né? Cada editor tem seu próprio banco de dados com seus cadastros. E os sócios, aqueles autores que trabalham, que entregam os direitos de fonomecânicos e de reprodução para uma sociedade, que podem ser autores, editores ou sociedades estrangeiras, quando são representadas no Brasil, entregam para uma sociedade, que pode ser a Abramos, que pode ser a UBC, e que podem ser as outras que eu falei. Mas vamos lá, da Abramos joga no banco de dados dela. Se ela vai para a UBC vai jogar no banco de dados dela. Se ela for para a DAF, no banco de dados da DAF. Se ela for para a SBACEN, no banco de dados da SBACEN, e assim por diante. Quer dizer, então, essas músicas vão ficar em bancos de dados separados, diferentes, não consolidados. Ou seja, existe todo um arsenal de informações que não estão consolidadas em um único banco de dados no que se refere aos direitos de fonomecânicos de reprodução em televisão. Seguimos. As duplicidades não ficam evidentes e só aparecem no licenciamento em cada usuário. Nesses casos em que o que pediu autorização recebe de 2 ou 3 ou 4 editoras ou sociedades dizendo a obra é minha, outro diz é minha, ou um diz eu tenho 70%, outro diz eu tenho 50%,
E aí não bate porque tem que fechar em 100%, né? Alguma coisa está errada. Então, quem recebe essa informação duplicada ou triplicada é que vai avisar. Não posso pagar enquanto vocês não resolverem aí entre vocês o que é de quem. Enquanto isso, o pagamento não sai. E fonomecânico em reprodução em TV, a gente vai observar que o licenciamento é feito obra por obra. Não é um licenciamento como é o licenciamento do ECAD. O ECAD concede aos seus usuários uma licença chamada Blanket License. Você paga X e usa qualquer obra do catálogo do ECAD. Depois você me informa quais foram as que você foi usado. Assim que o ECAD trabalha. A rádio, a televisão, o supermercado, que tem som ambiental, enfim, usa qualquer obra. Depois ele informa qual foi a obra que ele usou, para que o ECAD, então, possa atribuir o valor que recebeu à obra que foi utilizada. No caso do fonomecânico e da reprodução em TV, não é assim. Né? As gravadoras mandam o label, elas vão fazer um disco, elas têm o label, quem trabalha com música sabe, em geral, o que é o label, que é a ficha do disco, ou da gravação, elas mandam o label para a UBEM. A UBEM é a União Brasileira de Editores Musicais, que representa uma grande quantidade de editoras, especialmente as majors, as editoras maiores, estão quase todas na UBEM. Da mesma forma, trabalham as emissoras de televisão. Elas colocam a música na sua programação, e aí elas informam para a UBEM o que elas usaram. A UBEM, então, vai atrás dos seus editores, manda para os seus editores. Ela pega essa informação, manda para os editores. Tá? Vamos continuando. Aí os editores mandam de volta uma autorização para a gravadora. Nós voltamos à gravadora que está no outro polo. O processo começa com a gravadora, que manda para o UBEM, que manda para o editor, e emite uma autorização que volta para a gravadora. A mesma coisa acontece com as emissoras de televisão. Elas mandam uma programação para a UBEM recebe essa programação e manda para os editores mandam de volta para as emissoras de televisão a autorização. Vamos continuar, que aqui tem mais coisa. A mesma coisa, o mesmo procedimento que aconteceu com a UBEM, acontece com a Abramos. Vamos lá. As gravadoras mandam, além de mandar para a UBEM, elas mandam para a Abramos. Continua. A Abramos bota no seu banco de dados, procura no seu banco de dados para ver se ela tem. Aí ela faz o quê? Ela manda a autorização para a gravadora ou para a emissora de televisão. A gente vê que começa a cruzar a linha, né? Podemos continuar, porque aí vai acontecer a mesma coisa com a UBC. Aqui está só em ordem alfabética. A A é antes de U. Eu vou botar todas, isso aí seria absurdo. Então, as gravadoras enviam também para a UBC uma lista dizendo, queremos usar isso aqui. Aí a UBC vai no seu banco de dados, procura o que tem na UBC e manda de volta a autorização para a gravadora. E da mesma forma com a emissora de televisão. Manda a programação para a UBC procura no seu banco de dados, emite a autorização que volta para a emissora de TV. Então, é assim que se fecha essa confusão. Vamos continuar. Então, as editoras e as sociedades enviam autorização e cada uma identifica o que foi usado do seu repertório. Então, a autorização é uma a uma. Eu autorizo essa obra, essa. Pode ser até numa autorização só, dar autorização para várias músicas, mas é sempre exatamente aquilo que está sendo pedido. Não é uma autorização em branco que existe, usem tudo. Não é bem assim que funciona. Funciona para algumas coisas, para outras não. E as duplicidades, da mesma maneira, só vão aparecer no usuário quando chegam várias autorizações para a mesma obra. Quando começar a receber muita autorização para uma obra só, alguma coisa está errada, tem alguma duplicidade, vamos resolver isso da melhor maneira possível. Continuamos. Fonomecânico, e agora a distribuição e o pagamento dos direitos autorais desses fonomecânicos e desses direitos de reprodução em televisão. As gravadoras pagam para os editores, elas foram autorizadas no slide anterior, e elas mandam, então, o pagamento e o arquivo que corresponde a esse pagamento para os editores, que, por sua vez, pagam, enviando aos autores um demonstrativo e um pagamento. A mesma coisa com as emissoras de televisão,
que fazem o mesmo caminho, e também fazem o mesmo caminho com relação a Abramos, e também fazem o mesmo caminho, continua, Felipe, pode continuar, com relação ao UBC, e aí começam os pagamentos. Os editores pagam para os seus autores, a Abramos paga para os seus sócios, e a UBC também paga para os seus sócios, que podem ser autores, editores ou sociedades estrangeiras. Sempre considerando que são bancos de dados separados e que cada um paga por seu. Não tem coletividade aí. Tem pequenas coletividades, digamos. Não há um local que consolide pendentes de identificação e duplicidade. É a mesma coisa, só se toma conhecimento se o usuário informar. Vamos embora. E os valores relativos às obras pendentes de identificação e duplicidade ficam no usuário e eles agradecem, acham muito bom, porque fica um dinheirinho lá, né, um colchãozinho durante algum tempo. Enquanto isso, o autor espera que se termine de resolver o quanto é de quem. Muito bem. E agora vamos ao digital, o famoso digital, né? Que é aquilo que todo mundo está achando que... bom, e confiando que ainda vai melhorar, mas, enfim, é o grande utilizador de hoje em dia, são os meios... os grandes utilizadores são os meios digitais, plataformas ou players, como vocês quiserem chamar. Vamos lá, vamos começar. Digital cadastro de obras, os editores concentrados na UBEM usam uma empresa chamada Back Office. Muitos já ouviram falar, outros não. A Back Office é uma empresa de processamento de dados. Ela tem um sistema que processa esses dados que os editores enviam e joga para o seu banco de dados. Ela é uma empresa, recebe esses dados, joga no seu banco de dados. Por outro lado, os sócios das sociedades que nós estamos falando, Abramos e UBC, sejam autores, editores ou sociedades estrangeiras, eles enviam essas informações para as suas sociedades, que também estão trabalhando com a back-office. Não era assim no passado, mas hoje estão todos utilizando os serviços da back-office, que é uma prestadora de serviço, que foi criada para resolver problemas na América Central, pelos editores, mas tem sede na Argentina e hoje trabalha bastante no Brasil. Então, essa back-office joga tudo para o seu banco de dados. O banco de dados da back-office é um banco de dados fechado, não permite consulta pública, como é o do ECAD. O ECAD, basta você entrar no site do ECADNet, ecadnet.com.br, fazer uma senha, se inscrever, botar um login, botar uma senha, que você vai entrar no banco de dados do ECAD, vai perguntar pelas obras que você quer saber, de quem é o autor, quem é o editor, essas informações, não só da música, mas também da gravação. Essas informações no ECAD, elas estão abertas ao público. No caso da back-office, não. São informações, o banco de dados é fechado. E ele contém somente os percentuais dos editores ou sociedades, que são vistas por eles como se fossem editores. Então, não tem informação detalhada do autor. Pode passar, Felipe, mais uma. Eu acho que não tem... Não. Volta lá, isso. Quando eu digo aqui, contém somente os percentuais dos editores ou sociedades, isso significa que no banco de dados da back-office não é importante saber qual é a participação percentual do autor X ou do autor Y. O importante é saber qual é a participação, quem é o editor, que o editor vai receber 100% do que houver para aquela obra, daquilo que foi pago por aquela obra. Então, o editor vai receber 100% e depois o editor vai fazer o pagamento. Mas isso deve estar no outro slide, se não me engano. Então, ele não contém essas informações detalhadas dos autores. E conexo, nem pensar. Aí não existe. Mudamos o slide. Muito bem. Como é que se faz, então, o licenciamento? As plataformas digitais, e aí vamos exemplificar com YouTube, Spotify, Apple Music, Deezer e outras mais. Podemos mover um pouquinho a setinha. As plataformas informam as obras utilizadas por elas para a back-office. Continua. Seguimos. A back-office pega essas obras e joga no seu banco de dados para poder verificar, inclusive, quais são as informações que ela tem ali. Tanto que a setinha aponta para os dois lados. A back-office manda para o seu banco de dados e recebe do seu banco de dados a informação que ela pediu. E, uma vez feito isso, ela identifica, as obras identificadas, ela devolve para a plataforma
dizendo, essas obras aqui são tais, estão identificadas aqui. Continuamos. As obras identificadas, então, voltam para back-office, o pagamento dessas obras. Né? Ele manda as obras, manda a planilha, dizendo essas obras aqui todas estão identificadas, as plataformas fazem a conta de quanto elas têm para pagar, é assim que funciona, e enviam para a back-office, tanto o pagamento quanto as obras identificadas. Aí a back-office vai tirando de uma por uma, envia para os editores o pagamento e o demonstrativo, já processado. Vamos lá. Quando o editor recebe, ele recebe só a parte dele, né? Recebe só a parte, recebe só as obras dele, mas ele recebe 100% das obras dele. Então, ele recebe o pagamento e ele vai ter que fazer o pagamento e enviar um demonstrativo para o autor. Do editor é que vai, então, para o autor. Então, não é a back-office não faz o pagamento para, nem a distribuição para o autor. Quem faz a distribuição de cada obra é o editor, com a base na sua base de dados, no seu banco de dados. Tá? Vamos lá. Vamos. A mesma coisa ele faz para Abramos e a mesma coisa ele faz para a UBC, e os procedimentos são exatamente os mesmos. Tá? São os mesmos. A Abramos e a UBC fazem o processamento e mandam para os seus sócios, autores, editores ou sociedades estrangeiras. É assim que funciona. Pagamento mais demonstrativo. Então, os autores que não editam e os editores que não são filiados, o que vai acontecer com eles? Vai cair, Felipe. Não tem como receber. Eles ficam fora do sistema. Em tese, eles podem recorrer a uma outra coisa qualquer, mas em tese é isso que acontece. Vamos lá, vamos continuando. Quais são os percentuais dessa distribuição do digital? Isso é bastante importante. As plataformas digitais, pode clicar, elas guardam como uma remuneração própria, pelo custo do seu trabalho, elas ficam com 30%. Em seguida, elas enviam para as gravadoras 58% dos 70% que sobraram. Né? 30%, sobraram 70%. 58% mandam para as gravadoras. E as gravadoras, no momento que se saiba, pagam para os intérpretes de acordo com o percentual que foi fixado no contrato de royalty, no contrato de artístico, né? Que alguns são antigos, tem percentuais pequenos, alguns já conseguiram atualizar esses percentuais, subiram um pouco, mas, enfim, esse é o pagamento que a gravadora faz. Continuando, a área de direitos autorais, as plataformas reservam 12%. Esses 12%, 9% eles consideram como direito de reprodução. E esses direitos são enviados, então, às sociedades que arrecadam direitos de reprodução digital, que são o BEM como uma entidade, tá? Congregando várias editoras, a Abramos também como entidade congregando editoras, e a UBC da mesma forma como uma entidade que congrega editores. Tá? Então, esses valores são distribuídos para essas três entidades. Talvez para mais algumas com que eles tenham um contrato, que acredito que sim, que aí nesse quadradinho caberiam outras entidades que recebem, como a própria SADEM, a SBACEN, como talvez a SICAM, não sei quais são as sociedades que já têm contratos com as plataformas, a DAF também tem alguns, e eles pagam, então, 100% para os editores. Cada uma dessas entidades paga 100% para os seus editores. E daí os editores pagam para os autores, de acordo com o percentual do contrato de edição. Em geral, o editor fica com 25% e o autor com 75%. Mas vocês fazem a conta de tudo isso que já foi deduzido. Mas podemos continuar. Para o ECAD, então, são destinados, no momento, os contratos que existem no momento, 3%. Esses 3% que o ECAD recebe, eles recebe a título de execução pública. É só o que o ECAD tem, 3%. E esses valores não contemplam direitos conexos, porque todo esse sistema não cuida de direito conexo. Mesmo as gravadoras, quando pagam para o intérprete, não é direito conexo que estão pagando. Estão pagando direito artístico. O intérprete tem vários direitos. Ele tem o direito artístico, ele tem o direito conexo, que não é o direito artístico. O conexo é aquele que vem da execução pública, pago pelo ECAD. Esse ninguém está recebendo. Né? Só a gravadora
é que está recebendo a parte dela e pagando exclusivamente pelo contrato artístico. O ECAD, então, recebe esses 3% e vai distribuir de acordo com as fichas que ele tem. 75% para os autores e 25% para os editores, normalmente. Em geral, essa é a faixa de divisão dos contratos de edição. 75% para o autor, 25% para o editor. Isso tudo tirado desses 3%. Ou seja, os editores receberam direitos de reprodução na faixa de 9% e depois recebem novamente 3% como direito dentro desses 3%, como direito de execução pública. Vamos embora. Na venda física, eu acho que a venda física todo mundo lembra bem, porque todo mundo já gravou disco físico, já vendeu. Então, vamos lá, vamos começar. As gravadoras, elas vendem os discos, né, vendem os seus produtos e fazem uma prestação de contas, enviando um demonstrativo e uma percentagem que varia de acordo com o contrato que ela assinou com o intérprete. E, ao mesmo tempo, ela paga ao músico um valor fixo, que é aquelas horas de gravação que tem uma tabela, é uma espécie de um cachê por ele entrar no estúdio para gravar a obra, quer dizer, é um serviço que ele está prestando à gravadora, que até então sempre foi considerado como um serviço. Então, são aquelas horas de estúdio, que tem uma tabela que acho que é do sindicato, né? O sindicato é que tem uma tabela para os músicos, tantas horas cobram tanto, e é só isso que elas pagam, para o intérprete, o direito previsto no contrato como artístico, e aquele valor que o músico recebe de uma vez só e fim de papo, enquanto o intérprete fica recebendo X% toda vez que o disco é vendido. Os direitos artísticos na venda digital, como é que funciona? As plataformas digitais pagam e mandam um arquivo para as gravadoras, os produtores fonográficos. Pagam para usar os fonogramas. E as gravadoras pagam para o intérprete e enviam um demonstrativo para o intérprete. E ponto final. Esse pagamento percentual, em geral, sempre é aquele que está combinado no contrato. E é só isso. Acabou. E como é que fica a execução pública, o fonomecânico, reprodução, TV, digital, toda essa confusão nas sociedades europeias? Vamos ver um outro sistema diferente do nosso. Um sistema em que direito de autor não se confunde com direito conexo. As sociedades são separadas e as sociedades que administram o direito de execução administram também os direitos fonomecânicos e os direitos de reprodução. Então, e o digital, para os autores. E as sociedades de conexos fazem a mesma coisa, mas para o intérprete e produtor fonograma, e algumas para os músicos executantes, que em geral são os menos favorecidos em toda essa história que a gente está vendo. Então, vamos ao primeiro, ao direito autoral. No direito autoral, o autor informa para a sua sociedade, faz uma declaração da obra que pode ser enviada em MP3, em partitura ou a letra. Se essa obra está editada, o editor vai ter que enviar para a sociedade a declaração daquela obra ou um registro eletrônico tipo CWR, e, em geral, as sociedades europeias exigem o contrato de cessão para ver se o que o editor está dizendo é isso mesmo. Então, essas informações são todas concentradas, tanto da execução, quanto do fonomecânico, quanto do digital, na sociedade autoral. A sociedade autoral recebe toda essa informação. Tudo isso é cadastrado dentro da sociedade. Daí, o que a sociedade faz? Joga para o seu banco de dados, cadastrando a obra da maneira com que ela recebeu. Do autor sozinho ou do editor, que quando o editor declara, enviando o contrato, enviando tudo, o autor não tem necessidade de declarar, porque a obra já está declarada. Quando ele não tem editor, ele tem que cuidar disso. Né? E no direito conexo, como é que funciona? Vamos lá. Bom, cadastro único para qualquer tipo de direito, entendeu? Acho que eu falei antes, né? A sociedade, quando faz esse cadastro, esse banco de dados, ela cadastra para qualquer tipo de coisa que ela vai cobrar. Tanto faz se é execução, se é reprodução, se é digital, ela cadastra a informação que ela recebe.
e diz é X% no caso da execução, é tanto no caso do fonomecânico, e aquela informação fica cadastrada dentro do banco de dados da sociedade. E o direito conexo? Vai acontecer a mesma coisa. O intérprete vai procurar a sociedade de intérprete, e essa sociedade de intérprete vai enviar essa informação para o seu banco de dados, e vai guardar ele ali. E o que acontece com o produtor de fonograma? Ele vai mandar para a sociedade do produtor de fonograma, com ou sem o ISRC, porque lá fora não é obrigatório, mas, em geral, agora se manda com o ISRC por causa dos digitais, e essa sociedade, então, vai cadastrar o fonograma do seu associado. Mas são apenas 2 níveis, o nível do direito autoral e o nível do direito conexo. Em uma, você, em geral, encontra uma sociedade só, fazendo tudo isso, e no conexo você encontra uma para o intérprete e uma para o produtor de fonograma. É o panorama que nós temos. Vamos embora. Então, quando as emissoras de televisão e os produtores de audiovisuais usam as obras, o que eles fazem para mandar os cadastros das obras audiovisuais? Novelas, filmes, documentários. As emissoras mandam os Q-sheets, que agora todo mundo já sabe o que é, para a sociedade, certo? Continua, Felipe. Mandam também para o editor, ou as emissoras mandam para a sociedade. Os produtores individuais, em geral, mandam para o editor, e o editor manda para a sociedade, ou mandam para o autor, que, por sua vez, manda para a sociedade, sempre que o cheat junto com a obra. Então, isso tudo é informado para a sociedade, e a sociedade europeia cadastra toda essa informação do Q-sheet e das obras individuais. Pode correr, Felipe. Pode clicar isso, do Q-sheet das obras, em um único banco de dados centralizado. Toda a informação fica ali. Então, as emissoras... E aí o pagamento, distribuição e pagamento. Como é que nós vamos fazer? Os usuários pagam para a sociedade. O usuário pode ser a televisão francesa. Ela manda a planilha do que ela usou, a informação do que ela usou, e o pagamento para a sociedade francesa, para a SACEM. A SACEM faz o quê? Joga para o seu banco de dados, para o seu processo de distribuição, consulta o seu banco de dados, vê o que tem tudo identificado, ela devolve, e aquilo que não foi identificado vai, então, para um retido, um banco de retidos. Da mesma forma que o ECAD faz aqui. Continuamos. Essa informação, uma vez processada, já identificada, a sociedade envia com o demonstrativo e o pagamento, com a dedução do imposto de renda, se for o caso, para o autor, e faz a mesma coisa com relação ao editor. Ela separa e o autor recebe a sua parte e o editor recebe a sua parte. Seja de fonomecânico, seja de execução pública, seja de reprodução. Ou seja, na Europa, o editor não recebe 100% do direito fonomecânico para depois pagar ao autor. Na Europa, as sociedades recebem 100% do valor do fonomecânico, da venda de disco, da música, e paga a parte do autor e paga a parte do editor, do autor e a parte do editor. O editor não recebe 100% para distribuir depois. É assim que funciona. Vamos embora. E isso quer dizer o quê? Que o licenciamento para os usuários é realizado através de contratos que autorizam a utilização de todo o repertório da sociedade. Aí nós vamos estar em presença da Blanket License, usem todo o repertório da sociedade e depois informem quais foram as obras que vocês usaram naquele território e em toda a Europa. A licença pode ser, muitas vezes, só para um país, ou pode ser para o país, para todo o território da comunidade europeia, pode ser uma autorização pan-europeia, dependendo do que o usuário precisa. Ele vai pedir para um país ou vai pedir para toda a comunidade. Os mesmos processos de distribuição são adotados para todos os tipos de direitos. Não existe diferença entre o procedimento de execução e o de fonomecânico. Podemos continuar. E vamos lá, execução pública, fonomecânico, reprodução em TV e digital, como é que funcionam os retidos? Vamos lá, vamos aí. O autor pede a liberação para a sociedade. A obra está retida, ele procura ver, as sociedades, aliás, elas dão senhas para os seus associados na Europa, para que eles verifiquem os seus retidos. Aqui eu acho que também dão. Então, o autor tem como verificar, ele entra com a sua senha no seu cadastro, ele verifica o que está retido,
Então, ele manda uma solicitação de liberação para a sociedade. E o editor faz a mesma coisa. E depois o que acontece? Aí a sociedade vai no seu banco de retidos, procura, consulta e depois volta com a informação já filtrada, já corrigida e continuamos e atualiza a obra. Ela volta para dentro do setor de distribuição. Essa obra é utilizada, é novamente atualizada para que ela não volte mais para o retido e, em seguida, vamos continuar. Os mesmos processos de liberação de retidos são utilizados para todas as obras e todos os tipos de direito. Ou seja, daí o que se conseguiu identificar volta para pagamento do autor e para pagamento do editor. Os procedimentos são absolutamente idênticos. E eu acho que com isso a gente termina. Tentei correr um bocadinho para dar tempo de vocês fazerem perguntas. Pronto. Poxa, maravilhoso o esquema, né? Eu acho que isso daí explica muito, muito bem esse caminho, nos bota milhões de perguntas na cabeça. Eu já fiz várias, milhões e milhares de questões, e nos faz pensar também se há justiça nessa forma de distribuição. Como tudo isso é muito espinhoso, eu acho que isso a gente vai ter que ir conversando aos poucos sobre isso, porque realmente a gente, olhando para esse caminho, eu sempre falo, né, que eu sou intérprete, então eu sou o lado mais fraco dessa corda, junto com os músicos, porque no que tange a distribuição do momento, que é através do streaming, nós não temos nada a declarar, né? Não tem nada que nos dê suporte. Eu e todos os músicos. Eu digo, nós todos intérpretes e todos os músicos, que são uma parte dessa pirâmide gigantesca, né? Da música brasileira. Ou seja, há algo muito estranho no reino da Dinamarca. Essa é a minha humilde colaboração para esse momento. E no mais, temos que seguir elaborando. Eu só queria acrescentar uma coisa. Que, né, quando a gente diz que as gravadoras não estão pagando aos músicos, esse é o geral. Algumas gravadoras, porque acham justo, e em geral são gravadoras de intérpretes, quando o intérprete é dono da sua gravadora, ou uma ou outra gravadora independente, ela paga espontaneamente aos músicos, sem que ninguém faça nenhum movimento que considera justo. Eu conheço 3 empresários de músicos que administram os negócios daquele autor, que é músico e tudo mais, eles pagam. Eles chamam os músicos e remuneram como ele seria remunerado se o ECAD conseguisse cobrar. Se o ECAD estivesse cobrando, ele receberia. Então, como o ECAD não está cobrando e eles recebem dentro desses 58%, eles não fazem como as grandes gravadoras, que não pagam mesmo. Ao contrário, elas pedem que o músico assine um contrato cedendo os conexos. Ou seja, mas essas pequenas pagam. E começou agora um movimento, devo até dizer que o primeiro que fez isso foi o próprio Frejá, que o Frejá tem o seu selo também, ele é produtor dos seus fonogramas de um tempo para cá, e ele mesmo já endereçou à sociedade dele, que no caso é Abramos, um pedido dizendo: eu quero que o ECAD cobre os meus direitos conexos diretamente, não há nenhum empecilho. Essa situação foi resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, primeiro pelo Superior Tribunal de Justiça, depois pelo Supremo Tribunal Federal. É uma questão pacificada, que existem direitos de execução, e eu quero que os direitos conexos meus, como intérprete, dos meus músicos, sejam recolhidos pelo ECAD. Algumas outras gravadoras pequenas, ou, enfim, interessadas, estão seguindo esse caminho. Agora, isso deveria ser uma atitude geral, tomada pelo menos pelas independentes. As ditas independentes. Eu ia falar, deveriam isso não estar pode ser uma exceção. Isso não pode ser uma exceção. Isso tem que ser uma regra. Uhum. E para isso virar uma regra, eu acho que depende de um movimento, de alguma coisa tem que partir, porque assim,
pelo que eu estou entendendo, e esse sistema, ele é muito, muito complicado, no sentido, para não dizer mafioso, praticamente. Não é possível que as gravadoras sejam donas de 58% desse valor. Isso de saída, para mim, já é surrealismo. Já parte de um princípio completamente esquisito, que não dá para entender. E isso dá para entender muito menos se você traduzir isso dentro do mercado da música independente. Porque aí não dá para entender nada. Porque se esse é o que se pratica no mercado formal, no mainstream, isso, mainstream. E isso a gente não tem, cá entre nós, eu não tenho nada a ver com isso, nós não temos nada a ver com isso, porque nós não estamos absorvidos por esse mercado. Então, a gente tem que falar uma outra língua. E se a língua independente, se as gravadoras independentes, se o raciocínio do empresário independente vai se equiparar a desse empresário, aí é que não dá para entender nada mesmo. Porque aí a gente está falando de uma coisa que não faz o menor sentido para mim. Né? Eu queria responder. E aí eu começo a questionar, e aí isso já me faz questionar as siglas. Isso já começa a me fazer questionar certas siglas. Sobre, né, associações de música independente que não são de música independente, são de selos independentes. Então, a gente tem que começar a questionar coisas e a falar outras línguas. E começar a trazer novos debates. Independente de quê? Se eles acabam acabam sendo dependentes da BPD. Né? Independente de quê, se ele quer se equiparar a um mesmo pensamento que já existe e que não o atende. Ele quer fazer, então, com a gente a mesma coisa que as gravadoras, só que eles se esquecem que as gravadoras do mainstream, elas trabalham com montantes, assim, estratosféricos. A gente não. Elas são internacionais, elas são companhias transnacionais que têm seus trabalhando no varejo. E que elas trabalham no atacado, elas trabalham no mundo inteiro, fazendo contrato. Elas trafegam dentro de um mercado que é dentro de elas têm um catálogo antigo, um back catalog muito importante que todo mundo quer. Né? E você vê as transações que estão fazendo com música, o que música está valendo, $300 milhões para o Bob Dylan. E são coisas dessa natureza. Mas eu queria responder aqui ao Zé Neto, que eu vi, você postou aqui uma pergunta do Zé Neto. O sistema é perverso. O Zé Neto comentou várias coisas ao longo ele comentou que temos que fazer uma greve contra o streaming, mas eu acho que o problema não está nas plataformas, o problema maior. O problema está no que o que aconteceu? As plataformas, quando se estabeleceram, elas queriam música, elas queriam conteúdo. E música é o quê? Música gravada. E onde está a música gravada? Na gravada. Travou um pouquinho. Travou a Vanessa um pouquinho. Daqui a pouquinho volta. A música está nas gravadoras, a música gravada nas gravadoras, nas instituições organizadas, né? Elas são... O mercado é isso. O mercado, quem manda no mercado, em geral, são as grandes companhias. Elas estabelecem as regras do mercado. E as outras acabam se conformando e se ajeitando do jeito que dá. Então, elas fizeram esses contratos lá fora. Esses contratos vieram para cá. Agora, não é possível que um grupo de editoras mais conscientes, mais brasileiras, que tem seus nichos no território brasileiro, queiram aplicar o mesmo tratamento. O ECAD cobra para quem quiser e não cobra para quem não quiser. Faz a lista de quem quer pagar e a lista de quem não quer pagar. E assim você... Agora, eu devo dizer que hoje, no ECAD, o único contrato que o ECAD conseguiu, eu já disse isso em outro programa, repito, o único contrato que o ECAD conseguiu cobrando autoral e conexo no digital foi com a Globoplay. É incrível. A Globoplay assinou e está pagando, faz questão de pagar o conexo também. Ela não quer ficar sem pagar o conexo, ela quer pagar. Porque, na verdade, é uma atitude muito mais inteligente, entendeu? Uma atitude muito mais inteligente. Essa exceção que a Globoplay faz, que o Frejá faz, isso não pode ser, isso tem que ser a regra. Eles entendem isso. Eles estão fazendo, na verdade, o que é certo fazer. Exatamente. Que deveria todo mundo estar fazendo. E estão sendo inteligentes, porque eles estão querendo dar a cada um o que é seu. Não é isso?
famosa César, né? A César do que de César. Afinal de contas, né, doutora? Se não tiver a música que alguém pensou e alguém compôs, não tem nada dessa cadeia aí produtiva não, que nada, vem. Cadeia. Nada Me lembro dessas... sempre, quando se fala em cadeia produtiva, eu me lembro muito da Ana Terra, que a Ana Terra chama de cadeia destrutiva. Eu acho que a gente tem que falar muito disso, gente. A gente tem que, vocês que estão aqui escutando a gente que está aqui, isso tem um propósito. Porque, assim, não é destruir o que a gente tem e as conquistas que foram feitas, mas eu acho que a gente tem que ter diálogo e tem que ter conta de chegada. Tem que haver um diálogo porque tem que ter um diálogo porque não é possível que o mercado da música independente seja dominado e tratado da mesma forma que o mercado do mainstream, do formal da música. Nós não estamos no mesmo patamar de igualdade. A gente não trabalha com os mesmos valores, nem com as mesmas escalas. Nós todos somos artesãos. A gente trabalha com música artesanal. Quantos seguidores a gente tem? Quantas views a gente tem? Como que a gente... Né? Vamos ser sinceros. A gente está trabalhando com outras faixas. E isso não pode... A gente não pode estar dentro dessa massa disforme que faz esse tráfico desse dinheiro aí acontecer enfim, e que não nos atende de forma nenhuma. Assim, desde o início do primeiro programa até hoje, eu venho percebendo, né, e assim, pelos comentários, e pelas dúvidas, e pelas questões, e pelos nossos próprios debates... Esse tráfico desse dinheiro aí acontecer... Tem um retorno, né? Eu venho percebendo que há uma dicotomia, que há uma coisa que não se cruza, que não se dialoga, que não se complementa. Tá o tempo todo eu estou me sentindo como assim, eu me sinto trafegando numa outra dimensão. É muito estranho essa relação que se estabeleceu dentro desse mercado, né? O Zé Neto, eu entendo o que o Zé Neto está falando. Eu também, perfeitamente. Chega num momento em que a pessoa, então, implode a coisa toda, vamos dizer tchau para isso aí, vamos começar outra coisa, vamos caminhar para outro lado e fazer um outro caminho. Então, eu acho que a gente tem que conversar. Eu acho que existe uma proposta de diálogo, não é de implosão, mas de diálogo. A gente tem que fazer as pessoas raciocinarem. E isso... esse papel do raciocínio, ele cabe a todas as pontas desse novelo. Ele cabe ao autor, ele cabe ao intérprete, ao músico, à editora, à gravadora, ao ECAD, às arrecadadoras, a internet, tudo. Tudo tem que ser conversado e revisto. Isso na minha modestíssima avaliação. Né? Eu acho que é isso. A questão relacionada ao mercado digital é como assim, para mim, é como se fosse o Tratado das Tordesilhas, né? Chegou, fincou a bandeira e pronto, tomou conta, conquistou e separa tudo nas capitanias hereditárias, só comunica, né? Cabe a você 3%. Né? E você que lute pelo seu espaço, né? Você que venha com mais armas, com mais navios, com mais naus e ocupe a terra e lute por ela com as suas forças. Então é um pouco isso, né, que eu vejo. Vejo que é assim como se estivéssemos nas grandes navegações, para usar essa metáfora, né, com a internet. Nós temos assim uma história bastante recente, mas muito sólido, muito solidificado, no sentido do reconhecimento do uso do streaming como execução pública, que foi já pacificado. Mas é como se dissesse assim, há muitas instâncias dentro dessa estrutura que, para elas, a lei não tem valor, não está modulando, né? A lei não está modulando o comportamento do mercado. É como se não atingisse, não regulasse, não fizesse nenhum efeito. Isso se dá, por exemplo, em muitas questões da legislação no Brasil. São as chamadas leis que não pegam. Todo mundo se vira de costas, finge que não ouviu e vai fazendo, até que aquilo se consolide numa história,
né, que não tem volta. O problema é o seguinte... Uma mentira contada, muitas vezes, acaba virando verdade, aquela história. Não pode ser consolidado isso. Isso não pode se consolidar. Então, é o caso, sim, de a gente instalar um diálogo, que às vezes será monólogo, ou a maior parte do tempo será monólogo, mas um diálogo entre as partes para nós começarmos a colocar isso em questão. E isso poderá dar início a um processo de luta por espaços, né? E eu acho que faz uma pergunta, Felipe, dá uma olhadinha. É o nosso instrumento mais importante, né, para ajudar a discutir isso. Eu acho que a gente podia, no ano que vem, quando a gente voltar a fazer os programas, ter novamente um representante do ECAD para a gente conversar sobre isso. Isso aí. O Dudu Viana faz uma pergunta. Como se fazer ouvir nesse diálogo, onde as majors falam mais alto? Esse diálogo é isso que o Felipe está falando, é uma construção, que no início pode ser um monólogo, para mim, né? Isso eu respondendo por mim, cada um pode dar a sua resposta. Eu acho que no início a gente vai falar, pregar no deserto, né? Aquela história. Mas eu acho que isso é uma coisa que tem que haver uma adesão. Falamos aqui, aí vão chegando, e a gente vai trocando ideias, as pessoas vão acordando, vão chegando junto, vão percebendo, porque isso é uma questão de direito, gente. Direito é uma coisa muito séria. Direito é uma coisa que a gente tem que ter na cabeça, que o direito fala por si, é direito. Direito é aquilo que resulta do teu trabalho, e você tem que ter, né, você tem que ser remunerado da forma correta por aquilo que você produz. E se um autor não faz uma música, não tem cadeia que se sustente, porque tudo está em cima da obra da criação desse autor. E todo o resto, se a música tem letra, tem que ter alguém que cante, e tem que ter alguém que toque. E esse é o princípio de tudo. Se não tiver essas peças são as fundamentais. Se não houver alguma atenção muito clara voltada para essas peças fundamentais, não tem mercado, né? Então, a partir daí, há muita coisa... Eu queria responder também, queria responder essa pergunta, posso pelo menos tentar responder o que eu penso. Quando nós falamos em gestão coletiva, acho que desde o primeiro programa, eu falei da questão da união que faz a força, né? A gestão coletiva é exatamente isso, pelo menos é para isso que ela foi criada e pensada, porque um autor sozinho, um intérprete sozinho, um músico sozinho, o que ele consegue em matéria de diálogo? É diálogo de surdo, entendeu? Você vai estar jogando como parede de tênis, né? Vai estar jogando com a parede, a bola vai voltar para você, e assim que vai acontecendo. Então, esse tipo de pressão tem que ser feito dentro da sua sociedade, porque aonde você resolve os problemas da execução pública, a gestão coletiva da execução pública, a cobrança dos direitos de execução pública que tem que ser feita frente às plataformas. Quem é que se encarrega disso? Não, o ECAD? Administra a gestão coletiva? O ECAD é formado por quem? Por 7 sociedades. Cada autor, cada músico pode ter sua sociedade, não importa. Por que não fazer pressão dentro da sua sociedade? Porque as sociedades estão lá dentro do ECAD. E elas estão representadas, não vai toda a sociedade, né? Cada reunião, cada assembleia, cada decisão do ECAD é tomada pelos sócios das sociedades que estão presentes na Assembleia Geral. Eu sei, de parte, que o Frejá tem feito uma campanha muito, muito dura, do Falcão também, esses dois autores que têm frequentado as reuniões de Assembleia Geral do ECAD, através da sociedade deles, eles têm feito uma pressão enorme sobre isso. Repisam essa história, falam todos os dias. Quem está em outra sociedade, deve chegar para a sua sociedade e fazer a mesma pressão. Olha, eu sou o intérprete, mas eu sou produtor do meu disco. Ou eu tenho uma empresa que... Enfim, eu quero que cobre os meus direitos. O ECAD não pode se recusar a isso. Se o intérprete for o produtor, mesmo que depois ele distribua através de terceiros, ele sendo produtor de fonograma, ele que manda no fonograma dele. Ele pode dizer para a sua sociedade e exigir numa carta
não tem nenhum impedimento para o ECAD cobrar os direitos do meu fonograma, os direitos de execução do meu fonograma. Eu estou dizendo que o ECAD tem que cumprir a sua missão. O ECAD, por lei, tem que fazer isso. Ele só não cobra quando a pessoa diz, não, nesse caso não, porque gestão individual, eu não quero cobrar pelo ECAD, eu quero fazer gestão individual, aí aparecem todos esses maravilhosos bibliotecas e isso e aquilo, que começam a destruir esse espírito de coletividade que existia na classe. Ah, não, eu vou sozinho que eu cobro melhor. Ah, eu vou por essa empresa aqui que está cobrando para mim, cobra não sei quanto, não sei o quê. Então, enquanto os intérpretes não tiverem essa mentalidade, não tiverem essa cultura, que sozinhos eles sempre vão encontrar muitas barreiras difíceis de transpor, enquanto não tiverem isso muito claro, eles não vão receber os direitos de execução pública, gente. Porque no físico, eles nunca receberam outra coisa antes de existir os conexos, antes dos anos 70, antes da criação do ECAD, eles não recebiam direito conexo. Porque o conexo vem da execução pública. Eles recebiam o cachê para gravar e ponto. E show, quando vão fazer show, ganha o cachê do show. Mas essa era a vida do músico. Depois que criou o ECAD, e aos poucos que foi melhorando, o músico passou a ter uma remuneração permanente. Ele acompanha, assim como o autor, o sucesso da sua sociedade, do seu sistema de gestão coletiva. E quando você cobra mais, todo mundo ganha mais. Então, o nicho do músico interno, músico executante, é esse. Ele tem que brigar dentro da sua sociedade, para que a sua sociedade brigue por ele. Porque é assim, agora que dialoguem entre vocês, não tem a menor dúvida. Dialoguem e muito. Reúnam-se nos seus, não sei onde, nos seus sindicatos, nas suas OMBs, enfim, em algum lugar que os músicos, na sua sociedade mesmo, possam se encontrar e dizer aos seus dirigentes o que eles querem que eles façam. Porque a eleição dentro da sociedade tem a cada 3 anos. Os mandatos hoje em dia são de 3 anos, cada 3 anos, não, 2 anos, acho que são 2 anos, e 3 mandatos, não me lembro mais agora, eu sei, mas agora não me lembro. Enfim, a sociedade tem eleição periodicamente. Será que as pessoas em quem você votou ou não votou, porque o voto não é obrigatório, você não vota, não vou votar. Então, enquanto você não tiver os dirigentes que atendam aos seus pedidos, vocês não vão longe, porque são eles que têm que promover dentro do ECAD essa alteração. É o que eu acho. E a gente tem que promover esse debate, a gente tem que promover essa conversa, criar essa ponte. Porque tem as pessoas, eu acho assim que a maioria das pessoas não sabe nem por onde começar esse diálogo, não sabe nem por onde começar a brigar pelo seu direito, não sabe nem por onde que começam a entender esse caminho. Primeiro de tudo, a gente tem que entender como a coisa se processa, entender como a coisa se dá, e depois começar a pensar sobre isso, né? A gente tem que pensar sobre como é, o que está estabelecido e por que está estabelecido assim. Uma vez que a gente entende o que é e como está estabelecido, a gente começa a questionar, a perguntar, escuta, mas isso aqui está fora do lugar, né? Isso aqui não é bem assim, né? Para que isso? Enfim. Então, eu acho que a gente tem que começar a criar essas pontes de diálogo mesmo entre as instituições, entre os artistas e as instituições, né? Começar a escuta, mas vem cá, por que não pode ser assim? Por que tem que ser assim, não pode ser assado? Eu acho que a gente tem que começar a construir esse diálogo. E um novo olhar, consequentemente, porque eu acho que a gente precisa mexer nisso, gente. Precisa mexer nesse vespeiro. Eu acho que hoje em dia é tão fácil vocês produzir um fonograma hoje em dia não é mais aquele bicho de 7 cabeças que era no passado, que você precisava de um estúdio, com não sei quantos milhões, não sei o quê, era um dinheiro enorme que se gastava. Hoje em dia é uma coisa mais simples, você pode ser produtor dos seus fonogramas. Né? Aquele que puder ser produtor dos seus fonogramas, pois distribua com outra pessoa, entrega para uma distribuidora, você não quer distribuir. Mas o fonograma sendo seu, você pode exigir, esse fonograma é meu e eu quero que cobre, eu sou sócio da sociedade e tal, e exijo que a minha sociedade cobre isso aqui. É um caminho, né? É um caminho que alguns
estão começando a trilhar. Eu dou boa força, porque acho que é assim que... Mas tem muito... Mas tem assim... Eu entendo isso que você fala, mas assim, até as pessoas entenderem que elas precisam ser donas dos seus fonogramas, e existem outros entraves. Porque existem os intérpretes que não compõem. Para eles serem donos dos seus fonogramas, a gente ainda tem uma outra questão, que é a liberação de direito autoral. Que aqui é uma diferente, mas isso não impede, independente. Mas não impede que você... Depende de tudo para poder lançar uma música e ser dona do seu... Não impede de você ser dono do seu fonograma, mas existem caminhos para você fazer essa liberação. O ECAD cobra a execução pública do seu fonograma. Não, de jeito nenhum. E o ECAD, quando cobrar, ele vai pagar para a música, não é você que vai pagar mais para aquele autor da música. Até isso é melhor, porque você já recebe só o seu. O resto já foi, o do autor já foi para o autor, o do intérprete principal já foi para lá, o do músico, se você for o músico, vai vir para você. Se você for o intérprete, você vai receber como intérprete, vai receber como produtor de fonograma. E aquele músico que tocou com você vai receber direto do ECAD. Não é mais você que tem que pagar. Então, é muito mais prático, é um sistema muito mais fácil, né? E humanizado, né? Muito mais fácil de fiscalizar. Porque, se você quiser, os mecanismos de transparência são fáceis de serem colocados. Já melhorou. Hoje em dia, você consulta o ECADnet, hoje em dia o ECAD tem a obrigação de colocar várias coisas, várias informações à disposição dos seus autores, através das sociedades, tudo isso já deu uma melhorada. Eu sei que tem umas renitentes que custam mais a... Mas, enfim, tem que perseguir o objetivo. Verdade. Tem mais perguntas aí, gente? Tem mais perguntas? Muitas coisas não tem. Vocês façam suas perguntas, não fiquem tímidos. Nós estamos aqui para falar disso. Né, Felipe? Você estava aí ameaçando. Eu fui acompanhando como pude, né? Ainda não conhecia bem todo o PowerPoint, fui acompanhando como pude a reflexão da Vanessa, mas eu tô muito contente porque o programa está ofertando aqui, ele vai deixar aqui na memória para as pessoas assistirem quantas vezes preciso for, para que a gente possa compreender bem toda a mecânica que foi explicada pela Vanessa. Então, ela está apresentando para a gente como é o sistema, como isso está acontecendo. Nós temos que ter isso de cabeça, nós temos que ter uma familiaridade com isso, primeiro para que a gente possa ter fundamentos, entender os conceitos, né, de forma que até mesmo as críticas sejam mais fundamentadas, sejam mais pertinentes mesmo, né, em relação ao sistema. Porque o sistema de direito autoral ele é uma conquista, o sistema de distribuição é uma conquista muito importante, que está tornando possível isso. Ele não é perfeito, mas ele é muito importante. Né? E é muito importante que a gente possa conhecer o sistema, possa perceber como isso, quais os caminhos, né, que o dinheiro, que os usuários, né, que sejam as TVs, seja as plataformas, seja quem for, que sejam usuários de direito autoral, quer dizer, usuários de música, que usam música, né, como os hotéis, como os quartos de hotéis usam, né, o dia inteiro, né, música, as nossas músicas ficam tocando lá o dia inteiro, ofertadas para os clientes, todos esses usuários de direitos autorais, quando eles pagam, o que acontece, o que é preciso para que a gente possa ter para que o sistema possa ser mais justo, cada vez mais justo. Então, eu estou muito contente que a gente tenha, nesse programa que está fechando o ano, a gente tem a possibilidade de deixar disponível para que as pessoas possam ter essa consulta. Eu acho que a gente está trazendo um fundamento importante para os programas que virão no ano que vem, que a gente possa partir daí para discussões que nos levem mais longe, né? Que a gente possa agora trazer outras pessoas, trazer mais sociedades, trazer o ECAD novamente, trazer artistas, né? Que é o conceito do programa, que está alternando diversos elos da cadeia da gestão pública de direitos autorais, pública não, coletiva de direitos autorais, para que todos possam cada vez conhecer melhor e saber lidar melhor com o sistema.
E trazer também pessoas de internet, de agregadoras, e de plataformas, né? Das próprias plataformas, as agregadoras, enfim, o que a gente puder trazer de informação e de entendendo esses elos e essas coisas, como elas vão funcionando. Eu acho que é uma engrenagem, e a gente tem que destrinchar essa engrenagem. E não é uma engrenagem simples, ela é complexa e ela está estabelecida. E a gente tem que entender por onde que a gente pode caminhar para ir melhorando esse formato e melhorando, né, as relações com essas cadeias todas, com esses elos todos dessa né, corrente gigante. É isso mesmo, Felipe. Eu acho que a gente está no caminho certo e eu fico muito feliz também de poder debater isso aqui com vocês e de trazer as pessoas para ouvirem e conversarem. As perguntas foram tímidas hoje, não foram muitas, mas eu acho que foi tão esclarecedor tudo que a doutora falou, né, tudo que a gente mostrou. Eu acho que foi muito bom. E eu acho que a gente pode passar para o fechamento, né? Passar para uma conclusão desse programa de hoje, desejando para vocês todos um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Vamos pensar muito sobre os nossos direitos e voltaremos depois do dia, Felipe, do dia 17. 17, está ótimo. Isso. A gente ainda vai ver qual vai ser a data da volta, mas vai ser sempre, segue quinzenalmente, quartas-feiras, estaremos aqui debatendo sempre os nossos direitos. Doutora, considerações finais? Bom, eu queria agradecer pela atenção de todos, desejar a todos um Feliz Natal também, um ano novo melhor do que esse, que foi realmente difícil. Recomendar a todos que se cuidem muito, que evitem aglomerações, usem máscara, álcool gel, enfim, sobrevivamos, temos a obrigação de sobreviver para poder estar aqui de volta dia 17 e continuar a fazer os programas que enfim, que a gente faz com carinho, né? Com vontade de esclarecer. Enfim, é isso. Minhas palavras são... eu faço minhas as palavras de vocês duas, e desejando a todos um ótimo fim de ano. E eu queria fazer um agradecimento, porque, na verdade, assim, o programa somos nós três, né? A doutora Vanisa, a Mariana e eu, que estamos aqui sempre programando, né, um evento, um encontro temático ou com convidados especiais, mas eu quero fazer um agradecimento especial a essa nossa companheira do programa, a doutora Vanisa, e a Maria Rita também, por terem organizado esse PowerPoint, que é muito ilustrativo e, como vai ficar aqui à disposição, ele fica como um documento importante de consulta para todos os que quiserem compreender melhor o sistema de distribuição, de gestão coletiva de direitos autorais. Meu grande abraço para todos. E antes da gente encerrar, eu tenho um pedido especial da nossa divulgadora que está aqui e que acabou de me lembrar de dizer, Elisa Fernandes, que dentro do canal do Música de Propósito nós colocamos os caminhos para chegar ao álbum Lorca, que eu e Felipe gravamos. O canal Música de Propósito é um canal do meu trabalho com o Felipe, onde a gente está trazendo todo o conteúdo que a gente vem trabalhando ao longo dos anos com este olhar, um olhar mais voltado para a música de propósito. Então, são questões sociais, são questões políticas, e nós acabamos de lançar um EP com 6 canções do Felipe, 6 músicas do Felipe para poemas do Lorca. E nós disponibilizamos aqui no canal, e a gente pede para que todos possam seguir esse canal, indicar esse canal, ouvir nosso conteúdo, curtir essa live que a gente faz aqui com o maior carinho para vocês, e isso é muito importante para que a gente consiga, né, crescer com esse canal e trazer mais reflexão e mais gente para esse debate todo que a gente acha muito importante. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos vocês, e obrigada, Felipe, obrigada, doutora, e até ano que vem. Obrigado, Maria. Obrigado, Vanessa.
Sorte para todo mundo. Tchau, gente. Muito obrigada a vocês aí.